Tô aqui, o Ricardo, iniciando mais um motovlog chave aqui, tá ligado? E hoje, mano, vocês devem estar perguntando, né? Que eu tava lá na outra cidade. Tava lá na outra cidade, tá ligado? E o que eu tô fazendo aqui? Então, mano, eu vim aqui pegar a XJ6 aqui, pode pá. XJ6. Aí, mano, como é que você veio tão rápido, velho? Tá ligado? Ainda bem que lá eu não conhecia nada lá, né? Mas minha tia sabe de tudo. Tinha uma rodoviária lá de ônibus lá, tá ligado? Tinha uma rodoviária lá de ônibus lá. Que eles vinham pra cá, né? Viagem, tá ligado? Aí eu logo peguei pra vir pra cá, tá ligado? Tava com dinheiro no bolso. Então o bagulho tá de boa, então. Então vamos aí. Rapidão, tá ligado? Pegar esse J6 pra ir lá no... Pra ir lá na oficina lá. Que é arrumar a moto, né? Tá ligado? Eu vou lá na oficina lá onde o cara já me conhece, tá ligado? O cara é 1000 anos comigo, tá ligado? O cara é da hora. Imagina você caindo daqui, velho. Nossa, velho, você procura. Mano, pra você que manha, velho. Eu sempre passei aqui, acho que eu já quase caí uma vez aqui. Uma, duas, nem lembro, velho. Mas é só sei que aqui é foda, velho. Imagina você caindo aqui, velho. Ó. Arrumando embaixo, ó. A praia lá embaixo. A casa da minha mãe é lá pra baixo, lá na praia, lá. Tá ligado? Pra você que acompanha, né, os meus vídeos. Você que acompanha. Minha mãe mudou de casa, né? E mudou aqui. Lá pra casa da praia, lá. Depois eu faço um vídeo mostrando como é que é. Mostrando como é que é, velho. Tipo, que agora não dá que, agora eu vou viajar. Aí na volta depois. Vou ficar mais uns 5 dias lá, pode pá. Vou ficar lá mais uns 5 dias lá. Bom, cheguei. Eu vou pegar a moto que tá aqui embaixo aqui e já volto. Então esse pessoal, voltei aqui, tá ligado? Tô vindo aqui, mano, levando a moto aqui, andando, tá ligado? Só dando só sinalzinho pra ela aí, porque que o rolê é foda. Tô andando aqui com ela, tá ligado? Que tô andando, colocando os pés no chão aqui, carregando. Então aqui já estamos chegando aqui na oficina, tá ligado? Oficina aqui do parceiro aqui, mano. Deixa ela aqui. Eu vou mandar ele arrumar, velho. Mas claro que eu vou pagar pra ele, né? Deixa a moto aqui então. E vou lá conversar com ele. Tipo, calma aí. É o cara que tá arrumando o carro. E aí, amigo, beleza? Beleza, como é que vai você? Eu vou bem, né, mano? Acabei quebrando uma moto ali do Renato Garcia ali, tá ligado? Quero ver se dá um trato nela ali pra deixar ela chique. Tá bom, o que você quer que eu faça? Eu só quero só que você arrume os freios e... E coloca outro amortecedor nela. Tá bom, pode pá, então daqui 2 horas você vem aqui. Tá bom. Então é isso, pessoal. Ele falou daqui 2 horas, então vou, vou aqui e já volto. Pode pá. Então, quando eu tiver com a moto pronta, eu volto. Pronto, pessoal, voltei aqui, tá ligado? Já arrumei a moto. Como é que ela tá? A moto tá chave, filho. Já arrumei. Mano, eu gastei um dinheirão, velho. Gastei um dinheirão. Que eu tive que arrumar os freios dela ainda. Tive que arrumar os freios dela. Tive que arrumar. Comprar outro amortecedor. O bagulho que segura as rodas, tá ligado? Tá bom, foi dinheiro, mano. Nem sei quanto é que ele fez. Tipo, ele falou quanto é que era quanto é. Tipo, os freios. Eu não sei quanto é que foi que ele falou. Não sei quanto foi. Aí eu só dei dinheiro, só dei. Dei aí, agora eu tô com a moto. Vale a pena. O bagulho tá berrando. O bagulho só tá solcando.
Viradinha, né? Cê é louco. Ó. Ah, fia, mano, fica muito chato. Muito chato. Vou cortar aqui. Vamos aí. O cara parou bem ali na minha frente, velho. Olha o cara da ruleteira, velho. O cara logo bateu nele, velho. Deixa logo 2 ruleteiras, velho. Deixa eu cortar os 2 aqui. Eu já vou passar logo por aqui, tá ligado? Que a viagem é longa, velho. Se eu ficar demorando, aí eu falo, mas tá de boa, nós tá com a XJ6, tá ligado? Mas bom é foda que aqui tem muita curva, então não acelerar não vai adiantar nada. Passar aqui na moralzinha, né? O cara disse que era pra mim, pra quando eu ver uma lombada, que ele sabe que eu tô grau, né? Com qualquer moto. Falou pra quando passar uma lombada não é pra mim puxar no grau, né? Porque o cara colocou agora, né, mano? Isso daí tem chance de quebrar, né? Vamos aí, ó, quando nós pegamos a retona. Eita, pô, o cara caiu, deixa eu cair logo, ó. Pegou o bagulho, cara. Ó. Cara louco, velho. Toma um corte de giro na orelha. Esse cara é louco demais, velho. Não dá nem certo. Mas vamos aí, filho. Nós tá de xixateira. Tá ligado, né? Quando nós pegamos uma reta, o bagulho é só isso, filho. Vamos aí, você tá ligado. Alguém tá berrando demais, velho. É, filho, eu também não posso passar na lombada milhão, porque eu vou ter que gastar dinheiro lá de novo, né, mano? Aí desse jeito o cara vai ficar rico, só ganhando dinheiro. Mas vamos aí, tá ligado? A minha Tita 160 tá lá na oficina de lá, né? Eu vou modificar ela, tá ligado? Botar ela pra correr mais. Botar aqueles bagulho lá de proteção pra dar grau. Que tá ligado? Que eu gosto de dar grau, eu gosto de raspar tudo, né? Então, vamos dar aqui. Agora vamos ver. Os caras. Ah, filho, já passamos. Vixe, quero ver quem pega, filho. Tá. Nossa. Onde que eu fui parar, mano? Caralho, velho. Que susto, velho. Que eu queria ali. Mas vamos aí. Ainda bem que a viagem é pertinho, filho. Será que aqui já dá pra ver o túnel? Ah, dá sim, filho. Olha lá o túnel lá. O bagulho preto lá em cima, lá. Vamos aí, filho. Esse é o terceiro dia. Terceiro dia que eu tô com ela. Primeiro dia eu quebrei. O segundo eu viajei pra casa da minha tia. E hoje é
Hoje é quarta-feira, né? Eu peguei domingo, mas só fui andar só segunda, tá ligado? E hoje é quarta, então, é 3 dias. É 3 É um túnel, filho, ó. Deixando todo mundo cego, surdo, filho. Ah, filho, mas vamos aí, ó o grau. Colocar a polícia, filho. Ó. Vamos aí, filho, já. Eu acho que já posso dizer que nós já chegou na cidade aqui, né? Esse é o lugar pertinho, pai, tá ligado? Tá, mas esses caras é fogo, mano. Ah, que bagulho é foda, né? Esses policiais daqui eu não conheço. Pode pá, já chegamos, tá ligado? Deixei a moto parada aqui. Ixi, logo a sirene ligada ali. Ligada a sirene, pensei que ia enquadrar eu. Mas tá de boa, eu tô de capacete. O GTA, você não fez isso comigo, GTA. Pois, pessoal, voltei aqui, mano. Teve que dar um corte no vídeo aqui, tá ligado? Que na hora quando eu fui fazer a viradinha, velho, eu escutei a sirene. Na hora quando eu escutei a sirene, logo os homens atrás, velho. Logo mandou enquadrar, eu parei ali, tá ligado? Que o bagulho não pode dar fuga, né, mano? A moto é do Renato. Mas ainda bem que o bagulho tava tudo certo, tá ligado? O bagulho tava tudo certo, então o bagulho tá de boa. Mas vamos aí, vamos acelerar por aqui, né? Moral. Ah, filho, nós tá manjando. Me falaram aqui que tem uns lugares pra mandar os graus, tá ligado? Aí depois eu vou lá. Mas aí que o pai dirige. Aí eu falo isso e quer que a moto do Renato e quebra, aí o bagulho é foda. Ó. Vai, filho, vai. Dormindo. Com a moto do Renato. Eita, nós. Por pouco, hein? Tiozinho logo. Com a peça na mão, você viu? Nossa, o tiozinho saiu logo com a arma na mão, velho. Falei, imagina se ele atira em mim, velho. Nossa, ia fuder, velho. Tiozinho. Tirasse em mim que ele ia catar cheio. Você isso aí, doido. Caralho, o bagulho é foda, né, mano? Vamos aí, filho. Esses caras não sabem dirigir, mano. Você é louco. Esses caras não sabem dirigir, mano. Deixa eu ver se é aqui. É aqui mesmo. Tiozinho, logo me jogando fora da parede. Vixe. Alguém é por aqui, filho. É por aqui. Tá, porra. Logo vai quebrar o amortecedor de novo, essa porra. Vamos aí, aqui, já estamos chegando aqui, né? Tá ligado? Tô pensando, mano, eu tô achando que eu vou comprar um carro, velho, pra mim. Que andar só de moto, o bagulho é foda. Então, vou juntar o dinheiro aí e comprar um carro. Qualquer carro aí da hora aí. Que eu gosto mais dos antigos, tá ligado? Eu gosto mais aí. Se eu conseguir pegar um carro dos antigos, eu pego pra vocês, pode pá. Então eu vou entrar aqui na casa e falou. Então é isso, pessoal. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, comenta qual a próxima moto que você quer que eu pegue assim, com motovlog assim de YouTube. Pode pá. Então é isso. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Só tô falando só uma coisa, pega.